Irmãos, novamente, boa noite a todos, aqueles que estão aqui, aqueles que também possam estar nos assistindo pela internet. É um prazer e uma responsabilidade muito grande a gente estar aqui novamente com esse compromisso de trazer um ensino da parte do Senhor, mas eu também conto com a participação dos irmãos, né? Eu sempre passo ali aquela leitura da lição antes, para a gente também poder participar, os irmãos também estarem cientes do que vai ser estudado, do que vai ser tratado, e para pelo menos você vir aqui já sabendo alguma coisa sobre a lição que a gente vai estudar. Você já traz os seus comentários, já pensa nos suas dúvidas, e a gente aprende também juntos, né? Então os irmãos ficam na liberdade de trazer também seus comentários. Como eu falei, né, a gente vai estudar um pouquinho sobre o livro de Naum nessa noite, né? Por que Naum, né? Como eu comentei no mês passado, Naum se encaixa nesse período histórico que a gente está estudando aqui, né? O livro de Naum provavelmente foi escrito ali durante o reinado de Manassés, né? Diferente dos outros profetas que normalmente apresentam no início do livro ali, né? Foi escrito no período do rei tal. Naum não fala isso, né? Mas algumas questões históricas dá para a gente identificar quando que Naum teria escrito seu livro, né? Há dois marcadores, né, que a gente pode colocar, né? O livro de Naum, ele foi escrito antes da destruição final de Nínive, né? Porque é disso que trata o livro. Se você leu, você vai entender isso, né? O livro ele trata da destruição de Nínive. Isso aconteceu no ano 612 a.C., né? Ali no finalzinho do reinado do rei Josias, né? Que está lá no livro de Crônicas. A Bíblia não narra essa destruição, né? Não fala de quando isso aconteceu, mas isso por detalhes históricos a gente consegue saber esse ano, e que foi no final do reinado de Josias. Manassés, que é quando provavelmente Naum falou na época dele, foi o rei que foi levado junto com o reino do norte foi derrotado em 722, e do norte foi derrotado, eu acho, pela Síria. O reino que foi derrotado pela Síria foi o reino do norte de Israel. Manassés é rei de Judá. Manassés foi rei de Judá, filho do rei Ezequias, né? Manassés foi levado cativo para a Babilônia. Tem a história que ele foi levado cativo para a Babilônia, sim, né? Mas depois ele retornou e voltou a ser rei em Judá. Então Manassés foi um rei que reinou 55 anos em Judá. É dito como o pior rei de Judá, né? Os irmãos vão lembrar dessa história, como ele se converteu quando foi levado cativo para a Babilônia. É esse Manassés que a gente está falando. E a gente sabe também que o livro de Naum foi escrito depois da destruição da cidade de Tebas, a capital do Egito, como é citado lá em Naum, capítulo 3, versículos 8 a 10. Naum ele vai falar o seguinte, ó, falando contra Nínive: És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta não tinha fim. Pute e Líbia foram o teu socorro. Todavia ela foi levada, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Então Nínive está falando, Naum está falando aqui da destruição da cidade de Noamon, que é conhecido pelos gregos como Tebas, né? Tebas, a capital do Egito, né? Então essa cidade foi destruída também pelos assírios, né? Ali um pouco antes ali do reinado de Manassés, ou durante ali o reinado de Manassés, né? Então Naum provavelmente escreveu um pouquinho depois disso ter acontecido, quando estava fresco na memória de todo mundo o que tinha acontecido com aquela cidade, né? E como os assírios destruíram aquela cidade, também eles seriam destruídos algum tempo depois, né? E essa destruição da cidade de Tebas aconteceu no ano 663 a.C. Então, o nome Naum significa consolo ou conforto, algo assim.
né? Ele tem relação até com o nome Neemias, né? A raiz do nome hebraico é a mesma. Então, Naum significa consolo ou conforto, né? O livro começa exatamente assim: peso de Nínive. Peso aqui pode ser também traduzido como sentença, né? A sentença de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. Então, isso poderia até ser traduzido como livro da visão de consolo. E se você lê o livro de Naum, você pode até achar estranho isso, né? Porque como o livro ele fala de destruição depois de destruição, né? E aqui é um livro da visão de consolo, de conforto, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais para frente. Diz Naum que ele é o Eucosita, né? Então, provavelmente ele é de uma cidade que a gente não conhece, né, chamada de Eucós ou algo assim, né? Alguns acreditam que essa cidade seria a cidade que mais para frente seria conhecida como Cafarnaum, né? Que Cafarnaum significa literalmente vila de Naum, né? Mas é impossível dizer exatamente se é isso mesmo. Mas o livro de Naum, ele apresenta poesia muito vívida, né? Se você leu o livro, você vai entender isso, né? Ele apresenta umas poesias, umas narrativas muito vívidas, né? Umas descrições muito detalhadas, né? E algo até difícil de ler por causa disso, né? Pela descrição tão nítida que ele faz, né? Por exemplo, a destruição de Nínive. Ele faz, por exemplo, lá no capítulo 2, ele faz uma referência a leões, né? Aos leões, aos leõezinhos, falando como que o leão ia ficar sem a sua cova, né? Sem o seu covil, né? Por que isso? Porque os reis assírios, se você for pesquisar isso na internet, eles gostavam muito de caça de leões, né? Os reis assírios eles tinham esse costume de sair e fazerem grandes caçadas de leões, né? Eles faziam essas caçadas lá em torno de Nínive. E isso era um costume lá, exatamente para eles mostrarem, olha só como é que a gente caça os leões, né, os mais fortes da natureza, os reis da Assíria caçam, né? E Naum vem então brincando com isso, exatamente para dizer como que esses leões, aqueles reis de Nínive, aqueles nobres de Nínive, que se colocavam como os leões mais fortes, como que esses ficariam como leões sem presa, leões sem covil, né? Então é muito interessante como Naum ele aborda essa questão até. Ele não fala exatamente da Assíria, mas quando ele fala de Nínive, Nínive era a capital da Assíria, né? Que era esse reino que reinava, que dominava ali a região, e como ele não havia outro naquela época. Quando a gente estuda Naum, a gente precisa ter também em conta dois textos que também têm uma proximidade muito grande com Naum. Primeiro, o livro de Jonas, né? Que ele tem uma proximidade temática muito grande com Naum, né? Também é um outro profeta que vai a Nínive, né? Para pregar lá também, né? E a história de Jonas você já sabe, né? Jonas ele vai até Nínive, prega lá e a cidade toda se arrepende, né? Como a gente já tratou de Jonas aqui, né? A história de Jonas acontece cerca de 150 anos antes daqui, de onde a gente está agora, né? de Naum. Então, foi tempo suficiente para a cidade, para o povo de Nínive, para o povo da Assíria voltar às suas práticas pecaminosas também, né? Como a gente percebe aqui em Naum, né? Quando Jonas ele vai até Nínive e a cidade se converte, né? Se você olhar até a própria história, né? Você vai ver que a Assíria ela não é mais aquele povo dominador, aquele povo que conquistava os outros, né? A Assíria vai demorar muito tempo para voltar a ser esse povo dominador ali na região, né? E aí que vem, quando eles voltam, né? E aí a gente tem a destruição de Israel, né? Lá
lá com o rei Oséias, e aí a gente tem Naum trazendo essa mensagem contra Nínive, contra a Assíria. E outro que a gente precisa também abordar é Isaías, né? Com proximidade cronológica dele também, né? Isaías foi ali contemporâneo com Naum, né? A gente já falou sobre Isaías aqui no mês passado, mas é importante a gente ter em mente a mensagem que Isaías trouxe, né? A mensagem que ele trouxe sobre o cativeiro, a mensagem que ele trouxe contra as outras nações também, e a mensagem que ele trouxe do livramento de Israel contra a própria Assíria, que veio contra Ezequias. Você vai se lembrar dessa história, né? Quando a Assíria veio contra Ezequias, lá em Judá, e a história do anjo que matou todo o exército da Assíria, né? Você vai se lembrar dessa história também. E tanto é a proximidade que Naum ele também cita palavras de Isaías, né? E a gente vai ver isso também. Então, à primeira vista, se você ler o livro, a mensagem de Naum parece difícil de entender e desconectada do resto da Bíblia, né? Parece que é uma mensagem assim, não tão necessária, né? A verdade é que se a gente tirasse o livro de Naum da Bíblia, pouca gente ia sentir diferença. Pouca gente ia sentir falta ali do livro de Naum. O profeta menor para Israel. Mesmo que faça inverter as nações, mas o Naum, ele parece que ele dá mesmo só advertência a Nínive. Ele não cita que o rei está reinando, né? Exatamente. Ismael, outro aspecto interessante também, não só do de Naum, mas também de todos os profetas menores, é a parte escatológica, como eu falei, você tem que falar escatologia desse livro. Porque esses livros, eles têm dupla referência. Ao mesmo tempo que eles usam o julgamento e lançam sentenças contra as cidades que já passaram, já foram destruídas, já não existe mais, essa dupla referência associa também com o final do Grande Tribulação, por exemplo, que no capítulo 1 aqui é citado, né, dos montes tremendo, as montanhas se desfazendo, tudo são coisas, atributos que vão acontecer na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente tira o lado escatológico desses livros, de Naum, Joel, Abacuque, sobra pouca coisa para a gente fazer aplicação. Mas quando a gente entende escatologia, a gente vê a real importância desse livro também. Exatamente. Transmite o controle que Deus tem sobre as coisas. As coisas não acontecem aleatórias, né? Deus tem né? Você vai tem uma palavra que ele diz antes que aconteça, quando acontecer, você saber que eu sou Deus, né? Então, foi dizendo algo que iria acontecer e a gente sabe que aconteceu, ele tem noção que aconteceu, né? Então, mostrando aqui também, você falou que questão de tirar, mostrando a soberania de Deus sobre os povos, sobre as nações. Então, exatamente. Interessante. Então, na verdade, a mensagem de Naum ela é importante, sim, né? Apesar de ser uma sentença contra Nínive ou contra a Assíria, né? Apesar de ser dirigida especialmente a Nínive, ela é uma sentença também para todos aqueles que são inimigos de Deus. Essa é uma sentença voltada para todos que são inimigos de Deus. E quem são inimigos de Deus? Coloca pra gente, Lucas, Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, quem são os inimigos de Deus? Será que são os demônios? Será que é o diabo, né? E seus anjos apenas? Os inimigos de Deus são aqueles que não aceitam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você não crê no Filho de Deus, você é um inimigo de Deus. E na nossa vida nós fomos também inimigos de Deus. Eu fui inimigo de Deus. Você foi inimigo de Deus. E o livro ele é destinado a isso. Ele é para mostrar qual o fim daqueles que continuam sendo inimigos de Deus. Ele é um exemplo para o futuro também, como o Guilherme falou, né? A gente lembra lá de Daniel capítulo 2, capítulo 7, né? Falando das nações,
aqueles povos poderosos que iam se erguer, né? Babilônia, a Síria, a Medo-Pérsia, né? Todos aqueles povos poderosos e importantes, mas que se fariam inimigos de Deus, que seriam destruídos também. Eles passariam, assim como também passa aquele que é inimigo de Deus. Vai ter ao culpado, ele não tem por inocente, né? Ele, é um versículo que a gente muito conhece, a gente até cita, mas muitas vezes sabe até escrito. O culpado, né, não tem por inocente. Então tem todos os culpados. Exatamente. Essa é uma mensagem importante, que nós também precisamos ser lembrados. E lembrados que nós, como igreja, precisamos também pregar essa mensagem. Então vamos ler lá Naum, capítulo 1, a partir do versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Nesse primeiro momento, Naum está apresentando o Senhor. Quem é que está julgando? Quem é que está dando essa sentença? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Essa aqui é uma citação muito parecida com a que Jonas faz também. Jonas, lá no capítulo 4, versículos 2 e 3, ele também se lembra dessa passagem. Olha só, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço depois, ó Senhor, tira minha vida, que melhor me é morrer do que viver. Na verdade, os dois aqui estão citando o texto que o Senhor mesmo fala sobre ele, né? Lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. É a descrição que o próprio Deus faz dele mesmo. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então os dois aqui eles citam a descrição do próprio Deus lá em Êxodo. O Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele não tem o culpado por inocente. Naum, então, ele segue dizendo, no versículo 4: Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, e por isso ele precisa condenar aqueles que são maus. Por isso ele precisa condenar aqueles que não seguem o seu padrão, o padrão divino. Para aqueles que conhecem e confiam no Senhor, ele é uma fortaleza no dia da angústia. Ele é aquele que dá proteção. Ele é aquele a quem podemos nos refugiar. Mas aquele que é o culpado, ele é como o fogo consumidor. Aquele fogo que derruba as rochas. E ele continua dizendo no versículo 8: E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor?
ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Então o Senhor viria com uma inundação transbordante. Mas afinal, qual é a acusação contra Nínive? De que Nínive está sendo acusada? Aí a gente segue no versículo 9, eu já li, a gente segue no 10. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial, ou um conselheiro vil. Aqui, a maioria dos historiadores acreditam ser uma referência a Senaqueribe, né, que veio contra Judá, veio contra Ezequias. Né? Você vai lembrar lá de quando a gente já comentou sobre essa história. Senaqueribe foi aquele que invadiu Judá no reinado de Ezequias. Né? E Naum, capítulo 3, versículos 1 a 4. Olha só o que vai dizer aqui. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Nínive está sendo acusado aqui de tudo isso. E de fato, se você pesquisar na história, Nínive era um povo cruel. Os assírios eram um povo cruel. Né? Disse que eles penduravam os seus derrotados, né, os povos derrotados, em suas muralhas com estacas, ou tiravam as peles e colocavam nas muralhas para exibir. O povo de Nínive era um povo cruel mesmo. Dá para dizer até que eles mereciam de fato. Né? A gente gosta de dizer assim também, né? Que eles mereciam, né? Uma visão aqui terrena, a gente pode dizer que eles mereciam. Né? Tanto é que Naum vai dizer que quando a destruição de Nínive viesse, os povos ao redor iam aplaudir. Né? Não ia ter quem tivesse misericórdia deles. Os povos ao redor iam aplaudir, porque estavam todos sofrendo por causa de Nínive. Então, qual é o veredito? O veredito está aqui no capítulo 2, versículos 7 e 8. E Uzabe está descoberta. Aqui no caso é uma referência a Nínive também. Será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Nínive vai clamar, mas não haverá quem olhe para trás para socorrer. Tem uma outra, ali quando ela diz ali naquela tradução ali, Uzabe, né? Na verdade ele está dizendo que há um decreto ali. Né? Tem outras traduções que eu gosto mais que diz, né? Aqui, por exemplo, na minha, ele diz, é decretado. Ela será levada cativa. Porque o Senhor Deus já decretou. O decreto está firmado. Nínive vai ser destruída, vai ser levada cativa. Sofonias até vai trazer também uma mensagem sobre isso. Né? Sofonias ele prega um pouco depois ali de Naum, já no período do reinado de Josias. Né? E ele vai trazer também uma mensagem para Nínive. Lá no capítulo 2 de Sofonias, versículos 13 a 15. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis, assim como um pelicano, como o ouriço. A voz do seu canto retinirá nas janelas. A assolação estará no umbral,
quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em assolação, em pousada de animais, qualquer que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Aqui tem uma referência aos reis que se declaravam como deuses, né? Eles diziam eu sou, né? Como o próprio Deus, ele se nomeia, né? Eu sou. Fazer mais uma vez uma comparação interessante aqui, né, no livro de Naum, nos versículos que já foram lidos, né? Aqui ele vem falando que no 4, por exemplo, capítulo versículo 4, ele repreende o mar e o faz secar. Aí você liga Apocalipse, o mar já não existe, né? Essas ligações que estamos para fazer, ainda associado ao nosso futuro também, né? Para a gente ver a importância desse livro. Aí depois ele fala no 5, os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A gente lembra de Pedro falando da destruição da terra pelo fogo, ardendo passarão, né? Aí ele vai falando mais coisas aqui a respeito. Também ele fala aqui, ó, e a terra se levanta na sua presença e o mundo e todos que nele habitam. Está falando às vezes só de Nínive também, mas todos que nele habitam. Aí você lembra do final lá do milênio também, que rodearão a terra marchando, cercarão o arraial dos santos, né? E o Senhor fará fogo descer do céu e os consumir, né? Então coisas que estão ligadas no futuro, sendo discretamente faladas aqui, né? Quando a gente coloca a nossa mente, o nosso óculos para a nossa ótica, a gente conseguir interpretar e enxergar a escatologia nesse livro aqui é fantástico, né? Aí todos os livros dos profetas menores e todas as outras partes do Antigo Testamento, os Salmos, a gente vê a escatologia. Outro interessante aqui, que eu estava lendo aqui também, né? Aí fala aqui no 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Do nada ele solta isso, o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, né? E conhece os que nele confiam. Aí você lembra isso aqui também lá do remanescente judeu, falando que lá chama angústia, a grande tribulação é chamada de angústia para Jacó, né? E fala que o Senhor livrará também o seu remanescente ali daquele meio, né? Aí ele fala, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Então são muitas referências, diversas, em todos os capítulos, que nos remetem ao futuro ainda que está por vir. A gente vê quão grande e profunda é a capacidade do Senhor de elaborar todo esse plano, deixando de uma forma escura para que os antigos do Antigo Testamento não reconhecessem que hoje, pela sua misericórdia, está revelado para nós, né? Exatamente. Por que isso? Porque a mensagem de Naum não era só para Nínive, né? Porque ela é também, como a gente comentou, para todos os povos, nações ou pessoas que se colocam como inimigos de Deus. É uma mensagem atemporal. E o Senhor decretou, né? E o decreto de Deus é inquebrável, é inquestionável. Não há uma pessoa, nação ou uma força que possa se opor ao decreto do Senhor, né? Por isso que Paulo vai dizer, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se você se colocar no oposto, né? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Se Deus é contra Nínive, se Deus é contra o pecado, quem será por ele? E a profecia foi cumprida de uma forma espetacular. Se a gente for olhar para a história, né? A gente viu que Sofonias falou que Nínive iria virar um pasto, iria virar uma terra de ninguém, né? E isso aconteceu quando a Babilônia destruiu Nínive, né? E acabou de vez com o Império Assírio, lá em 612 a.C. E diferente das cidades, né? Normalmente nessa época, quando um rei conquistava uma cidade, ela não era totalmente destruída, né? Às vezes o que era ali destruído era reconstruído e ele tomava posse daquela cidade, né? Mas Nínive não. Nínive foi completamente destruída, né? A sua população não havia mais, né? E a ponto de que as pessoas que passavam depois tinham aquilo ali como um pasto, né? O mato cresceu, né? E ali viviam animais, né? Tanto é que as suas ruínas só foram descobertas lá por volta de 1800 e pouco, que foram descobertas por acaso as ruínas de Nínive. E até hoje muitas ruínas estão lá ainda.
como o Senhor fez cumprir essa profecia aqui, tanto de Naum quanto de Sofonias, né, contra Nínive. Eu lembro quando ela vai falar com os principados, né? Se esse negócio é de Deus, adianta não. Não fica pelejando à toa aí. Né? Se é de Deus que vai destruir, tem jeito não, né? Vai destruir. Daí pra onde? Exatamente. Por isso que Naum ele segue lá no capítulo 1, a partir do versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. O Senhor falando então daquele conselheiro vil que saiu de Nínive e do povo da Assíria. Por isso, você pode dizer, às vezes, alguém que nos assiste hoje pode dizer: como escaparemos então? Como escaparemos nós? Mas se você pensa isso, saiba que o Senhor ele tem boas notícias ainda. Ele tem boas notícias. E é por isso que Naum segue no versículo 15, falando o seguinte: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Naum ele pega emprestado as palavras de Isaías. Isaías 52, 7. Ele vai falar também o seguinte: quão suaves são os montes, sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. É por isso que Paulo também vai pegar essas palavras emprestadas lá em Romanos capítulo 10, versículos 15 e 16. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Então as boas novas aqui é o evangelho do Senhor. As boas novas é que haveria salvação para Judá e condenação para Nínive. A condenação de Nínive aqui é uma boa nova, é uma boa notícia, que aqueles que confiam no Senhor iam ter livramento. As boas novas de Deus é que o Senhor Jesus Cristo sofreu a pena que nós tínhamos. Sofreu essa pena em nosso lugar. Essa é a boa nova que Paulo vai trazer também. Com o sangue dele na cruz, ele riscou a cédula que era contra nós. Essa sentença que estava contra Nínive era também uma sentença contra nós. A sentença para nós era de destruição, era de condenação. Mas o Senhor Jesus, ele sofreu essa sentença em nosso lugar. Ele sofreu como o Nínive aqui, mas ele era perfeito. E ele riscou a cédula que era contra nós. Ele ressuscitou e também nos trouxe essa salvação. Então por isso que é as boas novas daquele que traz paz. Ele morreu para que tenhamos paz com Deus e não mais inimigos, para que nós não estejamos mais debaixo dessa condenação, dessa sentença. É por isso que o Salmo 2, ele vai colocar lá, no Salmo 2, versículo 12, né? Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, né? Porque como Naum falou, o Senhor é bom, e é um refúgio para aqueles que confiam nele. E talvez você esteja pensando, né?
Então, Nínive foi completamente destruída, foi sim. Né? Mas eu estava lembrando das lições que nós tivemos aqui, né, nos últimos domingos, né? Aquela lição que foi falada sobre os dois malfeitores, né? Daquele malfeitor que se converteu ali ao lado do Senhor. E eu fiquei pensando, como que às vezes a gente gosta de condenar os outros, né? E aqui é muito fácil a gente, lendo, condenar também Nínive, né? Como uma nação ruim, um povo cruel, né? É fácil a gente desejar a destruição desse povo, como também seria fácil a gente desejar a condenação daquele malfeitor que estava ao lado do Senhor, né? E talvez você pense, não tem salvação para Nínive, não tem salvação para o povo da Assíria, né? Mas mês passado a gente já leu até uma mensagem de Isaías. Tui, tô te chamando ali, ó. Mês passado a gente já leu até uma mensagem de Isaías falando exatamente sobre isso, né? Isaías capítulo 19, a partir do versículo 21. Né? Talvez você não entenda por que Isaías vai falar isso sobre Nínive, sobre a Assíria. Mas olha só o que ele vai falar aqui. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Depois a gente lê o livro de Naum, parece até estranho, né? A gente lê essas palavras de Isaías falando sobre a Assíria. Se ele fosse aplicar na hora a justiça, não existiria ninguém, né? Como Jericó. Se ele fosse aplicar a justiça mesmo ali, não foi aplicada, a área não estaria viva. Então, a pessoa não estaria viva. Várias outras pessoas que se converteram ao Senhor estariam perdidas, como nós também estaríamos perdidos. Quer dizer, ter a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Exatamente. E a gente pensa, né? Como assim? Né? A Síria, povo de Deus, né? Depois de tudo que a gente viu aqui que eles faziam, né? Mas o Senhor, ele é poderoso também para restaurar, né? Não só para destruir, mas para restaurar. Da mesma forma que ele restaurou aquele malfeitor que estava ali na cruz, né? Ele também diz aqui que ele restauraria a Síria, né? Ele restaurará a Síria, né? E aí, talvez o Guilherme, entendendo mais, né, vai falar sobre a escatologia ali. Eu não sei dizer exatamente como que isso vai acontecer, né? Mas de alguma forma o Senhor vai fazer isso, né? Porque Ele prometeu, né? E talvez alguém que esteja nos ouvindo possa pensar que para ele é impossível. Para a sua situação é difícil demais, está longe demais de Deus, né? Talvez ele se considere já perdido, sem chance de alguma salvação, né? Mas é por isso que o escritor de Hebreus ele vai falar: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, né? Porque hoje o Senhor se dá a conhecer, como ele falou ali. De que lado que nós vamos ficar? De que lado que você vai ficar? É do lado da condenação ou é do lado da salvação? Daqueles que confiam no Senhor ou daqueles que permanecem como inimigos de Deus? E para nós que já somos também salvos, para nós que já somos igreja, a reflexão também é para a mensagem que nós estamos levando, né? Será que nós estamos levando uma mensagem como a de Naum? Porque a mensagem de Deus é de confronto,
é de confronto contra o pecador, para então trazer o arrependimento. E muitas vezes a gente vê, hoje em dia, uma mensagem que eleva também o nosso ego, né? Uma mensagem boa de ouvir, né? Uma mensagem interessante de prosperidade, uma mensagem ali, né, que a gente gosta de ouvir, né? A gente vê o David Leonardo falando, né? Legal, né? Muito bom, interessante. Mas a mensagem de Naum é de confronto. Ela é fora da... como é que é o termo que fala? Perdi o termo agora. Mas é uma mensagem que não é bem aceita, né? Uma mensagem que não vai ser bem aceita. Mas é essa a palavra do Senhor. É uma mensagem de morte, né? Isso é uma vida a morrer para nós. Né? Então, quando você vai ver esses detalhes, você vê os profetas menores, você vê a sentença de Deus e o renovo de Deus. Ele sempre vai trazer a sentença e o renovo. Então, o Evangelho traz para nós a sentença, ao mesmo tempo ele traz um renovo de Deus. Quando você vê esse Evangelho pregado hoje, você fica meio perdido, né? Eu pedi um tempo de uma mensagem do David Leonardo na virada do ano. Eu falei, meu Deus, esse ano acho que não dá para nem furar o pneu, acho que vai nem nascer mato no terreno, cara. É tão bom que vai ter. Então, uma mensagem cítica. Mas esse não é o Evangelho. Não é o Evangelho de salvação. A gente vê o problema desse modelo de mensagem, é porque quem escuta, às vezes, a maioria das vezes é um ímpio, que escuta aquilo dali e ele não sabe que o que acontece, o mal que acontece em volta dele é decorrente, às vezes, do pecado, consequência de erros. Ele sempre vai botar a culpa em outra coisa, achando que ou é olho gordo, algo nesse sentido assim, né? Aí eles falam, tem o amaciador de carne, tem o amaciante de roupa e tem o amaciador de ego, que é o tal de Leonardo. Aí tem um vídeo dele falando que se Deus permitiu você sonhar, se Ele permitiu você tocar, se Ele permitiu você desejar, é porque Ele vai te dar aquilo que você sonhou. Aí o cara comentou embaixo assim, um fornicador vendo isso, permitiu tocar, né? É porque Deus está querendo te dar. Então você vê que tudo isso, a pessoa escuta o ímpio, ele não está nem aí para pecado, para se converter, ele só quer colocar aquilo ali como se fosse um amuleto, né? Deus como se fosse um amuleto para a vida dele. Exatamente. Então, quando você ler o livro de Naum, você pensa, coloque-se no lugar de Nínive, né? Porque se você não é como Nínive hoje, você já foi um dia. Você já foi tão ruim para Deus como o povo de Nínive, né? E a nós convém levar essa mensagem também. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço novamente a oportunidade dos irmãos. Amém.